Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de junho de 2019. Carmen Lúcia suspende ação que liberou terapia cura gay a pedido do paciente. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu o andamento de uma ação no Distrito Federal que autorizou a terapia de reversão sexual, a chamada cura gay, a pedido do paciente. Ela atendeu a pedido do Conselho Federal de Psicologia, que entrou no Supremo contra a decisão do juiz da 14ª Vara Civil em Brasília, que autorizou psicólogos a realizarem terapias do tipo. Resolução do Conselho impede que psicólogos colaborem com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Na primeira instância, psicólogos argumentaram que o Conselho impedia o livre exercício do desenvolvimento científico. Argumentaram que o Conselho violava o direito do profissional e do paciente de realizar um tratamento do tipo. A 14ª Vara Federal não suspendeu a resolução, mas determinou que o Conselho não impedisse psicólogos sempre e somente se forem a tanto solicitados, no exercício da profissão, de promoverem os debates acadêmicos, estudos e atendimentos psicoterapêuticos que se fizerem necessários. O Conselho de Psicologia argumentou que a Justiça de primeira instância, ao decidir sobre a validade de resolução, feriu a competência do Supremo, que é o órgão que decide sobre constitucionalidade de normas. A partir da prolatação da decisão reclamada, o ordenamento jurídico brasileiro passou a admitir, implicitamente, que a condição existencial da homossexualidade no Brasil, ao invés de constituir elemento intrínseco e constitutivo da dignidade da pessoa, retrocedeu no tempo, a fim de considerá-la uma patologia a ser supostamente tratada e curada através dos serviços de saúde, dentre os quais, a atuação de psicólogas e psicólogos. Disse o Conselho ao STF. A ministra Carmen Lúcia decidiu suspender o processo em primeira instância e todas as decisões tomadas no caso, o que inclui a liminar que permitia os atendimentos. Neste exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, parece haver usurpação da competência deste Supremo Tribunal prevista na AUA do INC. E, do artigo 102 da Constituição da República a justificar a suspensão da tramitação da ação popular N. 1011189 DAC 79 DOT 2017 DOT 4 DOT 01 DOT 3400. Mantendo-se rígido o ato posto a exame, decidiu. Carmen Lúcia pediu informações à 14ª Vara Federal e parecer da Procuradoria-Geral da República antes de decidir definitivamente sobre a questão. Num dos pontos-chave da questão da homossexualidade, Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, pergunta 200: têm sexos os espíritos? A resposta dos espíritos é não, como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Entendemos daí que os espíritos não possuem sexo definido, visto que na lei de progresso deverão passar pelas provações de encarnar em ambos os sexos, a fim de aprender e evoluir em situações diferentes exigidas em cada gênero. Allan Kardec ressalta esta explicação em nota à pergunta 203: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência.
aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Segundo literaturas espíritas, a homossexualidade pode ser em alguns casos espíritos que, acostumados a reencarnar sucessivas vezes num corpo de sexo determinado, ao reencarnar no outro, traz consigo ainda algumas sensações experimentadas nas encarnações anteriores. Isto explica a diferença de personalidades em seres de mesmo sexo com relação a certos gostos tidos como de meninos ou de meninas na sociedade atual. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece sobre o tema no livro Vida e Sexo. No livro, Emmanuel comenta a questão 202 do Livro dos Espíritos, quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Esclarece Emmanuel a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. Em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais, a coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito, da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada a circunflexo reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios,
rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência. É forçoso se lhes dê amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.